Olá, boa noite. Batemos nas 20 horas, segunda-feira, dia 8 de junho. Hoje temos uma live com um piloto da Fórmula 2, uma das esperanças de termos novamente um piloto brasileiro na Fórmula 1. Fórmula 1 que teve o seu pai como 3 vezes campeão do mundo, Pedro Piquet. Pai é o Nelson Piquet, obviamente, né? Pedro Piquet é o nosso entrevistado. Vamos esperar a chegada dele aqui na live. Vamos esperar se ele entra aí. Vamos ver. Daqui a pouquinho o Pedro chega. Então vamos conversar com o filho do tricampeão mundial de Fórmula 1, irmão de Nelsinho Piquet, primo de Rodrigo Piquet. Como eu disse, uma das esperanças de Brasil na Fórmula 1 de novo. Temos lá o Sérgio Sete Câmara por lá, temos Felipe Drogovic, temos outros pilotos um pouquinho mais abaixo, como o Caio Colega, a gente já conversou. Então, o Pedro está chegando por aqui. O Pedro está entrando, mais um pouquinho já está chegando aí. Vamos lá. Boa noite, Milton, meu amigo. E aí, Pedro, beleza? tudo certo? Tudo certo, deixa eu ajustar aqui. Joia. Bom? Tudo beleza, tudo certinho. Beleza. Então eu estava falando aí que a gente ia conversar contigo hoje, né? Uhum. Uma das nossas esperanças de termos de novo um brasileiro na Fórmula 1. Fórmula 1 que teve por 3 vezes o teu pai como campeão. E a ideia, então, é a gente conversar sobre tudo isso daí, tua carreira no kart e como estão os passos para chegar na Fórmula 1, beleza? Uhum. Vamos lá. Então tá. Bom, eu sempre faço a mesma pergunta nas minhas lives. A pergunta a resposta me parece muito óbvia. Mas vamos lá. Por que primeiro tu foi piloto de kart e depois seguiu uma carreira no automobilismo? Acho que não teve influência de ninguém aí, né? É o que eu sempre digo, acho que para mim foi bem fácil, né, o contato, né, como meu pai, meu irmão, a família inteira era do meio, né, então não foi muito difícil, eu não tive que pedir muito, né, foi meio que, acho que todo mundo teve sua chance de experimentar, os que gostaram continuaram e os que não gostaram do negócio fizeram mais por hobby, mais por diversão, né? Aham. E foi mais nessa. Eu acho que uma pessoa, uma criança que não tem acesso, acho que depende muito do pai, para começar, né? É muito difícil uma criança querer andar, né? Com 8, 9 anos de idade ter alguma palavra ali mais forte, né? Mas felizmente existem muitos pais aficionados pelos negócios, né? Que querem botar seus filhos para entrar no meio. E também, no caso, o meu também era um deles. O empurrãozinho foi bem rapidinho, foi bem fácil de te jogar para dentro do negócio. Eu lembro como se fosse ontem. Me levou lá para andar. Foi em 2005, lá no Autódromo de Brasília, no cartódromo, né? Ali dentro. Aí eu andei um dia. Aí eu lembro que à noite ele falou: "Você quer ir de novo?" Eu quero. Aí você começa, né? Vai indo uma vez por semana, 2 vezes. Aí você vai treinando, treinando, treinando. E aí eu treinei bastante. Aí eu comecei a correr e aí já começou a virar parte da minha rotina, né? Sim. Eu lembro que o Nelsinho, se não me engano, a primeira corrida da vida dele de kart foi aqui no Rio Grande do Sul, na Copa Paris Café. O Nelson e o Nelsinho vieram correr aqui. O Nelson já era sênior, né? Uhum. E tu também acompanhei os primeiros passos, não me lembro se foi um brasileiro em Florianópolis. Florianópolis, 2006, é. Uhum. Aí depois foi campeão brasileiro de Mirim também e tal. Sim, sim. Foi bem E eu legal, porque essa pista de Florianópolis, eu lembro que eu corri de Mirim lá, né? E aí tava ali perto, e aí eu fui andar de shifter agora em 2019. Você vê, são 13 anos. é, E na época que eu andei na pista, parecia uma pista enorme, assim, sabe? Com as retas intermináveis. Cara, eu fui andar lá de shifter, parecia sabe, pequenininha, né, pra mim, né? é, Comparado com outras pistas no Brasil, né? Cara, tipo, você perde muito a noção, né, de velocidade, o kart fica muito mais rápido, tudo parece muito mais pequeno, né? Então é engraçado isso. Em várias pistas já aconteceu isso. Uma pista que eu corria de júnior menor, de cadete, que eu gostava pra caramba. Aí eu vou com um kart hoje mais forte,
Eu não gosto muito, porque é uma pista muito pequenininha, né? E com o shifter tudo fica muito curto também, né? Sim, você precisa de pista grande, reta grande, sabe? Tipo Birigui, Beto Carreiro, É, sabe? Tem que ter espaço para desenvolver o kart. exato. Algumas perguntas que eu vou te fazer certamente te fazem até no mercado, se te encontrarem. Uma delas como é ser filho de um tricampeão mundial de Fórmula 1. Então, eu acho que é o único pai que eu tive, então acho que ficou normal para mim, sabe? Sim. Eu sempre tentei pegar os pontos positivos, que é o quê? Que é ter uma pessoa que já conhece sobre o negócio, então vai poder me dar a melhor assessoria possível, a melhor ajuda possível, né, na minha carreira. E, sabe, eu tenho as condições também de ele conhecer as pessoas, sabe, ser um pouco mais fácil. E eu acho que pontos negativos tem muito pouco, sabe? Eu acho que talvez quando você é um pouco mais novo, talvez o pessoal seja um pouco mais imaturo em relação a você, ser filho de um piloto de Fórmula 1, ex-piloto de Fórmula 1, mas isso passa e hoje em dia acho que não faz muita diferença, não. Outra pergunta que te fazem, hoje a Mariana Becker perguntou até para ti, o que o sobrenome Piquet ajudou e o que atrapalhou na tua carreira? Então, o que ajudou, acho que o que eu falei agora que eu tive um pai que sempre soube o que fazer, né? Em Sim, todas as situações. Então, incrivelmente, ele é um pai que eu acho que ele interfere muito menos do que outros pais de pilotos. Na época do kart, assim, eu acho que ele sabe que o piloto tem que, talvez, algumas coisas ele mesmo se resolver, sabe? Do que ter uma pessoa lá interferindo o tempo todo. Pontos negativos, eu acho que eu diria também, quando eu era mais novo, sempre eu sofri um pouco em alguns campeonatos com um pouco de perseguição e eu já me falaram isso, pilotos que eu corri com, falaram, pô, era foda e tal, faziam rodinha para falar de você e tal. E mas tirando isso, eu acho que o resto é detalhe, sabe? Pressão de mídia, assim, eu acho que é uma coisa que você pode absorver ou não absorver, né? Então, sabe, é no, muito a pessoa. Aham. Agora, nessa fase da tua carreira, que tu, obviamente, já há alguns anos, o foco é Fórmula 1, né? Uhum. A partir daí, a partir de Europa, o quanto um sobrenome Piquet conseguiu abrir portas? Ah, zero. Acho que tudo Zero? na Europa você tem que, como é que fala? Tem que Capacidade. conquistar, sabe? Tipo, para conseguir andar nos times, para conseguir as posições, os lugares. Acho que não ajuda em nada. Você tem que mostrar os resultados para conseguir ir melhorando os times e, sabe, conseguir subir na carreira. Aham, Patrocinador é muito difícil. Se você consegue patrocinador no Brasil, então aham. isso também não faz diferença na Europa. Mas, sabe, o povo acha que é fácil, porque você não pequeno vai conseguir andar no time bom, mas não. Tudo que eles vão olhar os seus resultados dos anos anteriores e decidir se eles te querem ou não. Se não tiver resultado, não tem time bom. Não É tem. lógico, é Não, lógico, é de isso jeito aí. nenhum. O Álvaro Marujo está perguntando se o Nelson te deixa acelerar os carros da coleção, que é maravilhosa aí. Deixa tudo. Ele é um cara que não tem menor apego com coisa material, né? Então, ele não tem, esse carro aqui não, deixa tá parado, ou esse carro. Ele é carro que você quiser andar, pode andar, tem que andar porque tem muito carro e se eles ficarem parados é ruim, né? Então, ele até enche o saco quando não anda, né? Então, ele é bem tranquilo em relação a isso. E no kart, qual foi o teu momento mais importante? Olha, eu acho que foi o meu último ano, o campeonato que eu fiz na Europa de Academy, né? Fiz Aham, aquele. É um campeonato que é com cada. É um piloto de cada país, né? E aí eu era o piloto do Brasil. E é muito legal. Você recebe. Você precisa ir para lá só com o seu mecânico e com o seu capacete. O resto eles te dão tudo, né? Te dão sapatilha, macacão, luva, kart, motor, tudo. E ferramenta também, eles dão ferramenta, caixinha de ferramenta. E a CBA, inclusive, pagou, né? A CBA pagou na época para sim, mim sim. inscrição, a viagem, hotel, pagou tudo. E foi um campeonato muito legal, né? E aí a gente fez 6 corridas lá.
E eu ganhei 2 corridas das 6, foi bem legal. As outras, a última eu estava disputando o campeonato, infelizmente eu tive uma quebra no kart, mas, sabe, eu me senti muito bem, porque estava com pilotos bons ali, com equipamento igual, kart sorteado, motor sorteado, e na Itália, na segunda etapa, eu ganhei as 2 corridas, né, era bem difícil, com 30 e poucos pilotos. E, e foi uma das minhas últimas competições, sabe? Eu estava em 2013, foi meu último ano de kart, eu corri no Brasil. Então eu guardo com muitas boas lembranças desse campeonato. Legal. No kart também, esses primeiros anos, assim, mirim, cadete e tal, e até júnior menor, o foco era muito mais aprendizado ou muito mais resultado? Então, era muito mais aprendizado. Um dos exemplos eu fiz um brasileiro em Fortaleza e, cara, foi horrível, sabe? Me tiraram todas as largadas, eu lembro. Aí meu pai falou, esquece, eu nem corri a final, meu pai nem deixou eu correr a final. Tipo, vamos embora. Aí ele botou só pra ficar correndo os regionais, né, as corridas menores. Nem fazia Brasileiro, Copa Brasil. E, e no ano que eu fiz Júnior Menor, eu fiz o campeonato da Granja Viana, né? Eu lembro que eu chegava na sexta-feira, fazia um treino de meia hora e fazia a corrida. E, pô, lógico que vai. Como é que eu vou competir com os meninos que estão treinando 2 semanas, sabe? Todo dia lá na mesma pista, sabe? Eu chegava pra fazer largada, né? Então, pô, tinha 20 caras, eu fazia o treino, ficava em 13º, 12º, classificava nono, oitavo e se chegasse em quinto, sexto era bom na corrida, sabe? Então, mas de qualquer jeito era difícil, né? Porque para um menino novo ali crescendo, ele quer ter resultado, né? Eu não entendia isso muito na época, né? Mas lógico que meu pai não queria que eu ficasse perdendo aula, eu faço a semana inteira fora de casa, né? Então, acho que ele sempre focou muito mais no aprendizado na época do kart e porque, sabe, os resultados, bem, pouco vão interferir se eu vou chegar ou não chegar, sabe, no que eu quero, né? Eu acho que o que importa mais é hoje. O aprendizado foi mais, então, o Uhum, foco. sim. Eu vi tu comentando sobre uma corrida que tu fez e ficou ali em quarto, esperando que acontecesse alguma coisa, e numa outra tu foi, sei lá, tu foi muito mais combativo e o Nelson achou isso muito mais importante. Como é que foi isso? Foi uma corrida na Aldeia da Serra, num light, eu acho que era de Júnior Menor. E aí, porra, eu larguei, tava em quarto ali, tinha os 3 primeiros e eu fiquei enrolando. Eu achava, pô, os caras trocando da passagem, eu falei, já eles, acho que eles vão Vai bater, né? sobrar para mim. Não quero arriscar e tal. Aí eu fui nessa e acabou a corrida, fui em quarto. Aí meu pai chegou descascando, pô, sabe? Você tá aqui pra ficar aqui passeando, sabe? E deu um esporro federal. Aí na corrida de tarde eu saí bem mais agressivo e tal, disputando. Tava em segundo na última volta, bati com o cara. Naquela última curva, então na última volta, na última chicanezinha na aldeia, né? Aí meu pai, pô, ficou feliz, sabe? Veio, me abraçou e tal. E você vê, eu acho que ele entende muito mais que aquilo ali foi um aprendizado muito maior do que se eu tivesse chegado no quarto, sabe? Pra ter o resultado, né? Que, sabe, Sem não dúvida. significava nada. Exatamente, é isso aí, o aprendizado que mais valeu, né? O Uhum. Rodrigo aqui, o Rodrigo aqui, teu primo, já está botando aqui, esse contrato já deve estar fechado há bastante tempo, né? Vai ser o coach dele para o Mundial. Eu vou fazer o Rodrigo largar na final, hein? Escreve minhas palavras. E eu não vou Então, cobrar nada ainda. sem É, custo. e sem custo. Infelizmente eles passaram para o ano que vem, né? É, Mas com certeza eu vou acompanhar aí com ele. Eu acho que eu viria de qualquer jeito, porque eu acho que para as pessoas que nunca assistiram um campeonato Stick Fit Kart é muito legal ir ver, sabe? É outro, parece uma coisa de Fórmula 1, assim, os esquemas de piloto, de estrutura, né? o, E o foco do Rodrigo é lá na final, né? Então, uhum. vamos trabalhar para isso. É isso aí, vai ser Uhum. legal. O, tu tem treinado muito no Speed Park, né? Até agora perguntaram se tu vai estar lá no fim de semana também. Praticamente todo fim de semana tu tá lá, né? A ideia é só, esses treinos é só para te manter em forma para estrear para a Fórmula 2 que vai começar daqui a pouco, ou tu
está querendo correr o brasileiro, por exemplo, vai ser em dezembro, e o Mundial, pelo jeito, acho que não. Qual é a ideia disso daí? Não, então a gente estava primeiro, para mim, o que eu me sinto melhor, de melhor treino possível para andar no Fórmula 2 ou Fórmula 3 ou qualquer carro de Fórmula, é os meus treinos de shifter, né? Porque, sabe, você cansa, assim, você andar 20 voltas seguidas, você cansa muito mais do que qualquer outro carro, né? E Aham. aí, em maio, a gente tava procurando uma pista aberta, né? Não tinha poucas pistas abertas boas, né? E também não adianta você ir para uma pista suja, porque aí você não vai treinar, porque o que você precisa mais treinar? É a força G, né? Então, lá em Birigui, a pista é super boa, o asfalto é super bom, tem muito box, então eles conseguem botar gente lá para não ficar aquela aglomeração, né? Então pô, fica separado e tem muito kart andando, né? E eu fui a primeira vez, eu levei motorhome lá, porque foi o que meu pai pediu, pra não ficar em hotel nem nada, né? Pra Aham. não, por causa do vírus. E aí eu fiquei uma semana e eu falei, pô, pai, eu quero ficar aqui, sabe, durante um tempo, a única pista boa que tá aberta. Aí fui ficando, e desde então eu fui 5 vezes lá já, cinco fins de semana, pulei um ou outro só. E, pô, tá sendo muito bom, sabe? A pista tá demais lá, sabe? O grip é sensacional. O, eu tava medindo as forças nas curvas, né? Tava Aham. chegando a dar pico de 3,3 Gs em curva, né? Naquelas curvinhas do miolo ali. Sim. E um Fórmula 2 dá de máxima 3,8, 3,7. Então é quase igual, sabe? Praticamente igual. Então, que é o mais difícil quando você fica 3, 4 meses sem andar num carro forte? Não Sim. é você acertar a linha e tal, porque aquilo ele já fez durante vários anos. É adaptar essa força G, né? Que é uma coisa que você não sente, você não consegue sentir no carro de rua nem nada. Então é adaptar nessa força, sabe, constante de curva, que no kart, se você treinar muito, você acaba, sabe, ficando tranquilo, né? Então, eu vou para lá, eu faço minhas, sabe, depois do almoço sempre faço uma corrida de 30 voltas, que eu saio morto, sabe? Então, mas me ajuda no físico, me ajuda para treinar o pescoço. E tá sendo isso, sabe? Eu sempre adorei usar o kart como preparo físico. Eu acho que é muito melhor do que qualquer simulador, do que qualquer outro academia, qualquer outra coisa. E essa semana eu tô indo amanhã para Paulínia, que eu sou amigo do Belisário, né? Da Thunder. Aham. Então Sim. a pista dele lá e quarta e quinta eu vou andar em Itu, que falaram que a pista também tá legal lá, tem um grip bom. E aí essa é a minha preparação, sabe? Eu gosto de ir mudando as pistas, sabe? Andar em lugares diferentes. Eu acho que é bom para a cabeça, para concentração. E comecei a fazer isso bem forte ano passado. Eu entre corridas eu vinha para o Brasil para andar de kart, então eu tinha 3 semanas de folga. 2 semanas antes da corrida eu pegava o avião, batia, sei lá, na Granja Viana ou no Beto Carreiro, que são duas pistas boas, que tem um asfalto bom, e ficava andando 3 dias lá e voltava. E isso eu me sentia muito mais preparado, sabe? Eu não achava aquilo ali rápido mais, sabe? O Fórmula, porque Aham. eu andava tanto, né, de kart que chegava no Fórmula e parecia normal, né? Então, foi igual no Bahrein agora de Fórmula 2. Eu falei isso pra muita gente. Eu andei tanto de kart lá antes que quando eu cheguei no treino, eu comecei a andar e eu falei pros engenheiros, acho que tem algum problema no motor, sabe? O negócio não tá andando. Eu não tô sentindo aquela pressão, né? Aí eu fui ver os dados, não, era aquilo mesmo, que o carro andava. Então, depois daquele momento eu falei, pô, qualquer tempo que eu vou ficar, sabe, 1 mês, 2 meses sem andar de kart, eu tenho que, de forma, eu tenho que estar treinando de kart para manter os reflexos e esse costume, né, com a força G em dia. É, sim, é isso aí. Então, vai ser uma bela compensação, né? Esses, sei lá, 3 meses. Eu não sei, o treino em Bahrein foi em fevereiro, eu acho, né? Uhum. São quase 4 meses Foi, até tá. julho começar. Vai Né? compensar muito bem a falta de ter andado de Fórmula 2. Então, eu espero que todos esses treinos me tragam essa sensação de, sabe, de eu não estar fazendo uma coisa radical, né? Que seja uma coisa normal. E com isso, sabe, isso aí você consegue ter seu desempenho no 100%, né? Porque a partir do momento que você senta num carro, você, nossa, freia muito ou faz muita curva, isso aí já tira
o seu foco para aquilo e não para, sabe, extrair o melhor desempenho. Sim. Falando um pouquinho do Mundial, o Carlos SG está perguntando se os pilotos, se os europeus vão ter dificuldades para competir em Birigui no Mundial. Olha, eu acho que vão. Eu acho que os caras que não vierem um tempo antes, não treinarem, para você chegar na semana, eu acho que é muito difícil, porque eu já vi vários casos lá, essas 5 semanas que eu tô lá, até com o Rodrigo, a gente vê caras bons chegando lá, e, pô, Ah, o primeiro dia é difícil, sabe? O cara no dia inteiro tá, sabe, demora, não é uma pista rápida assim que você dá, sei lá, 30, 40 voltas, você tá no tempo já, né? É uma uma pista pista difícil, longa, né? com muita curva, com aquelas chincanes de alta, que se você não voar na chicane, você perde muito tempo, né? Então, mas eu acho que tenho certeza que eles vão vir antes e vão se preparar, sabe? Eles não são, não são bestas, né? Então, mas para quem não se preparar, vai, com certeza vai ser difícil. Tinha uma expectativa muito grande no brasileiro, que seria agora, né? Em julho, das equipes, as equipes de fábrica realmente está aqui, né? Com 3, 4 pilotos, dependendo do time, Uhum. mas a expectativa era essa, né? Agora mudou tudo, né? Mas vamos ver o que vai Acho acontecer. que vai ser até legal, porque vai dar uma preparação a mais. Acho que vão fazer essas corridas todas agora no meio do ano. Aí vai ter o brasileiro. Aí com certeza ano que vem vai ter várias corridas também. Eu acho que vai ser até legal para a pista esse um ano a mais que eu vou botar. Vai ter bastante evento a mais, né? É, vai movimentar bastante. Uhum. O quanto que o Nelsinho te influenciou no início da carreira? No que ele te ajuda ultimamente, assim, já que o caminho dele foi muito parecido, né, até chegar à Fórmula 1. Eu lembro que ele foi bastante ativo comigo na época do kart, mais novinho, né? Na época do cadete, no menor. Sempre que ele voltava, vinha do Brasil, vinha pro Brasil, ele via minhas corridas. Mas ele foi sempre um cara que me ajudou muito em, sabe, questão de arrumar tudo para mim que eu queria. Pô, tava precisando do capacete, ele arrumava para mim. Tava precisando do macacão, ele arrumava para mim, sabe? Era tipo tudo que eu precisava, ele conseguia para mim. E em relação à guiada, eu acho que a época dele é muito mais parecida da minha do que na época do meu pai, né? Antigamente, os pilotos de Fórmula 1 iam por racha, né? Tipo, arriscava uma volta tudo ou nada e o que deu, deu. E hoje em dia é muito mais uma ciência, eu acho, para pilotar um carro no limite, né? Porque você tem que copiar muito o seu companheiro de equipe, né? Porque você tem os dados, você recebe lá, você vê as 14 curvas da pista. Com certeza alguma curva ele vai fazer mais rápido, né? Sim, Ou metade das curvas você faz mais rápido que ele e as outras metades ele faz mais rápido que você. Então você tem que continuar fazendo essas curvas bem, e as curvas que ele é mais rápido, você precisa entender o que ele faz diferente, né? E muitas vezes no forma que é um detalhe mais fino, pode ser ele é uma pressão de freio que é um pouco mais leve, ou ele vira um pouco mais tarde, ou ele usa o acelerador mais forte. Então você tem que conseguir entender isso, né? Então, isso que faz hoje o piloto conseguir, sabe, andar quarto, quinto, sexto para conseguir fazer uma pole position, né? Ele consegue extrair essa informação. E na época do meu pai, não. Meu pai nunca teve que copiar ninguém, porque não tinha essa informação, né? sim, Ele andava em cima dele e o que veio, né? Por isso que você tinha diferenças enormes, né? De 2 segundos, 1 segundo e meio de um companheiro de equipe pro outro. Porque poderia ter uma curva ali que o cara faz a 20 km a mais e o cara não sentia que conseguia, né? E eu sim. posso dizer que várias vezes acontece isso no Fórmula, né? Você tá chegando numa pista lá, tá fazendo uma curva de alta rápido, aí você vê a curva de alta de outro cara, o cara faz a 10 km a mais, entendeu? E aí você tem que fazer também a 10 km a mais porque ele conseguiu fazer, né? Então hoje tem essa vantagem de você conseguir ir melhorando, né? Mas todo mundo tem acesso a isso, né? Sim. O, Voltando a falar do Rodrigo, vocês têm convivido muito, né, nessa história de Birigui e tal. O que que o Rodrigo te ajuda também? Porque o Rodrigo também tem uma carreira bastante vitoriosa no kart, né? Uhum. Chegou a correr de forma nos Estados Unidos, a gente fez uma live com ele esses tempos, tu participou até. O que ele consegue te passar, assim? O que ele te ajudou? Não, o Rodrigo, ele é o mestre de Birigui agora, né? A gente
a gente sabe cada buraco de, de asfalto que tem lá. E é porque, pode, foi tantas vezes e a gente quer melhorar em cima do que a gente fez, né? Então, o que a gente fazia, o kart dele é 10 quilos mais leve que o meu, né? Então, o certo é ele fazer as curvas um pouquinho mais rápido, mesmo ele tendo pneu vermelho, esses 10 quilos eu acho que compensa, né? Então, a mínima dele tem que ser sempre um pouquinho mais rápida. Então, a gente sempre no fim do dia comparava a melhor volta dele e a melhor volta minha. Aham. E via, então, tal curva eu faço a 4 quilômetros mais rápido que ele. Eu falei, pô, Rodrigo, tem que fazer mais rápido essa, né? Tipo, se eu consigo, você consegue. E aí é legal, a gente vai se ajudando. E ele tem um estilo de guiada que ele carrega muito velocidade, né? Nas curvas. E eu comecei a fazer isso no meu kart, eu melhorei também bastante lá, né? Usando essas dicas dele, né? Porque Birigui, não sei se todo mundo conhece, é uma curva que tem muito balãozão, né? A curva um, curva 2 é muita curva longa, né? A última curva também é uma curva longa, assim. Então, é se ajudando, assim. Também esse traçado, sabe? Quando você anda muito na pista light, começa a descobrir uns traçados loucos, sabe? Que dá para Claro. fazer. E sempre foi assim, todos os campeonatos que a gente fez. Lógico que um campeonato é um pouco mais difícil disso, que é tudo mais corrido, mas quando você tá lá e vai treinar semanas atrás de semanas, um, um acaba melhorando o outro, sabe? Em diversos estilos. Aham. O, o Alex Grigoleto pergunta aqui se tu lembra o tempo que tu virou no troféu Ayrton Senna e qual o tempo que tu vira hoje, se teve uma diferença muito grande de crescimento. Então, no troféu, eu tava com outro chassi, né? Que eu fiz eu andei de Thunder e foi difícil a adaptação. Foi bem diferente do que eu estava acostumado, mas eu fiz mais com uma aventura. Eu lembro que esse chassi eu conseguia virar uma volta, mas na corrida era muito difícil manter o ritmo, sabe? Não sei por quê. Mas no troféu Ayrton Senna eu virei 49,5. E, e eu lembro que o Olim tinha virado 48,8, né? Na OK. Deu 7 décimos. E a melhor do chifre tinha sido 49,3. Agora, depois de 5 semanas, eu virei 48,04, que é quase um segundo e meio. Aham. Mas agora tá mais frio, o motor tá andando mais, mas Sim, tem a um condição pouco de climática diferença também, tem né? isso. Mas seria interessante, que eu queria ver se o Olin treinasse lá de novo, se ele virar o mês segundo 7 décimos mais rápido, porque eu posso dizer que é difícil, sabe? Para ele virar 47,5 é foda. V- E, Vamos fazer uma e live com ele para descobrir isso aí, então. ele falou que tá de férias, não tá treinando muito agora, mas eu falei, pô, tem que ir lá treinar para ver quanto você vira, né? Porque os Okas viraram mais rápido que o Shifter. E eu fui esse fim de semana com um só, como é que fala? Um só objetivo, que era baixar para os 47, né? E, putz, não deu. Eu virei duas saídas, né? 48,0 e não consegui baixar, mas vai ficar para próxima. Ó, tá tendo uma briga aqui, ó. O Rodrigo falou para tu não contar tudo. E Não, o, não e, contei nada. e o- e aí o Robertinho Saraiva, não, deixa ele falar, deixa ele falar. Contei nada. Pode relaxar, o Rodrigo pode ficar quieto. O, eu lembro que no início da tua carreira o Nelson ia muito contigo no kart, né? É natural, tu era menininho. Fórmula 3 também, aqui no Brasil, eu lembro que as provas que eu fui, o Nelson estava sempre junto. Ele tem ido contigo nesses últimos tempos com a mesma frequência que ele ia naqueles tempos antigos, aqueles tempos atrás? Não, eu entendo bem pouco. É cansativo para ele, porque se for pensar, pra ele chegar na quinta-feira lá, pegar um voo internacional para passar 2, 3 dias e voltar, ele fala que é cansativo. E eu já passei para ele uma sensação que eu tô bem, que eu consigo me virar. Fiz esses 2 últimos anos quase totalmente sozinho lá, né? Então, eu acho que também ele acha importante, sabe, o cara se virar sozinho ali, né? Acho que eu já Sim, tenho 21 anos, sabe? Eu não preciso é, de eu ter ia dizer. sabe, uma pessoa atrás de mim, né? Eu consigo fazer as coisas sozinho. Mas, sabe, lógico que quando ele quiser, ele vai ir, mas eu acho que ele tem bastante confiança em mim que eu consigo me virar bem.
Aham. Ele, qual foi o que dicas ele te passou, assim, o melhor, qual foi a influência que ele teve no todo da tua carreira, assim, quais os principais ensinamentos que ele te passou, não só piloto, mas procedimentos, comportamentos, vamos dizer assim. Então, uma das coisas que eu lembro é que ele, quando eu comecei a correr de Fórmula, pô, você tem que ser muito, tem que se preocupar muito com o setup do carro, né? É uma coisa muito importante. Eu sei que tem 500 mil computadores no carro, mas o mais importante é o seu feeling, né? E no Aham. começo eu não acreditava muito, pô, eu acho que não, acho que hoje o engenheiro faz tudo, né? Mas aí Sim, eu comecei a correr na GP3, na Fórmula 3, e aí eu vi quanto é importante, porque, sabe, na classificação entre um pneu e outro, não tem tempo o engenheiro ver o que está acontecendo no carro, qual que é o problema, né? Então acho que, e aí eu comecei a ver que o piloto tem que ser muito preciso e certo no que ele quer, né? Então, o que acontece muitas vezes, o pessoal tem noção, né? Você faz um treino de manhã e aí vai para a classificação à tarde. Então, o treino de manhã a pista tá ruim, sabe? Geralmente o carro tá, ou geralmente está traseiro, né? Porque a pista suja tá traseiro. E à tarde, depois de 2 treinos de Fórmula 1, um treino de Fórmula 2, a pista tá muito melhor, né? sim. Aham. E você tem que compensar por isso. Então, o carro geralmente fica muito mais dianteiro, né? Então, a traseira prega e aí você sempre compensa. Mas muitas vezes você não consegue achar o ponto certo, não consegue achar aquele sweet spot, né? Que é o ponto certo de setup, né? E aí você tem o primeiro pneu para sentir, né? Como é que tá? Ah, tá dianteiro, tá traseiro. E aí, depois disso, você tem que, sabe, na volta de entrada, já saber o que você quer, sabe? Se é curva de alta, curva de baixa, quanto que é, sabe? O engenheiro pergunta de 0 a 5, sabe? Quanto que é? Então, é uma coisa que eu aprendi, que eu acho que eu não dava muito valor e isso, sabe, me ajudou muito nessa época da Fórmula 3 para ter os resultados bons. Outra coisa também, eu acho que até falei com a Mariana isso, eu sempre achava que automobilismo era um esporte individual, sabe? Eu não, sabe? Uma coisa é a equipe, outra coisa é eu e o carro, sabe? Então, sempre Aham. achava que era só eu e pronto, né? Sim, E aí eu comecei a ver, principalmente nos times europeus, né? É importante você criar um vínculo com seus mecânicos, seu engenheiro, sabe? Tratar ele como se fosse sua família, né? Seu time pessoal, né? E sim, você fazendo isso, eles vão dar aquele 1% a mais, vão ficar até 3, 4 da manhã para resolver tal problema, para você atingir o que você quer, né? E, e isso é uma coisa que no começo e ele sempre falava, ó, você tem que fazer o seu time ali, sabe? Onde você estiver, né? Que eles vão trabalhar mais forte por você. E desde então, sabe, eu tento criar vínculos com meus mecânicos, sabe? Virar amigos deles, sabe? Nem que pegar contato do WhatsApp, conversar com eles, perguntar como é que eles estão, descobrir da vida deles, sei lá, se eles têm família ou não, sabe? Não só tratar o cara como sabe, o seu mecânico, sabe? Tratar ele como fosse parte do seu time. sim. Obviamente, a tua maior influência foi o Nelson, foi teu pai. Mas teve outros pilotos que te influenciaram de alguma forma? Eu acho que um piloto atual na Fórmula 1 que eu tenho muito respeito é o Vettel, né? Tanto pelos resultados, mas pela pessoa que ele é, sabe? Eu pude conhecer ele já. Ele é um cara super, bem parecido com meu pai, assim, sabe? Não tem Instagram, um cara que não é muito ligado ao que ele vai deixar para trás pela história dele, sabe? Ele tá fazendo ali porque ele gosta, porque ele tem paixão, e ele não tem, sabe? Não tem acho que esse ego grande, né? Outros pilotos brasileiros que eu tenho muito, como é que fala? Gosto muito, sabe? Tenho bastante admiração é o Daniel Serra na Stock Car. Eu acho que ele é um cara que tem uma dedicação assim fenomenal. Eu lembro que eu estava numa corrida de Stock Car, eu fui acompanhar lá e fui dar uma corrida na pista, né? E quando eu estava correndo na pista, ele estava dando 20 voltas na scooter na pista, né? Antes do dia dessa classificação. Cara, eu achei aquilo super legal, porque imagina, ele tava mentalizando o que ele ia fazer, né? Sabe? Ele dava, Sim, e uma volta minha demorou o quê? 40 minutos?
E nesse tempo ele passou por mim várias vezes, sabe? E no outro dia ele fez a pole, sabe? Então, eu acho que ele é o exemplo de dedicação que um piloto tem que ter, né? Sim. O que tu tem no teu estilo de pilotagem, o que tu tem do Nelson e o que tu pode dizer que é diferente dele? Ah, é difícil falar. Eu acho que meu pai sempre foi um cara muito suave na direção, Uhum, preciso suave, né? Sem brigar muito. E eu sempre fui assim também, sabe? Não, comparando pelo menos com meus companheiros de equipe, de câmeras, né? Eu sempre fui um cara que, sabe, não gosto de ter um carro mexendo muito, sabe? Eu sempre prefiro ter um carro mais, não saindo de frente, mas na mão ali, sabe? Sem estar brigando muito. E o resto é difícil, sabe? É muito diferente hoje em uhum. dia É, do que são era épocas antes, diferentes, sabe? né? São épocas diferentes de acho que antigamente não tinha vídeo, sabe? Você não conseguia ver nada. Sim. Mas mesmo assim, uma coisa que os pilotos antigamente já faziam era usar a pista inteira, né? Que é uma coisa que você aprende isso no Fórmula, né? Você tem o asfalto, a linha branca e a grama, né? E quantas vezes, sabe, volta de pole position, eles não estavam ali na linha branca para entrar na curva, né? E acho que eles não precisavam de câmera, eles já sabiam que tinha que fazer isso, mas isso é uma das coisas que você aprende, né? Quando você começa a correr de forma que tem que estar ali no limite da pista para abrir o máximo do raio da curva. Aham. O, voltando um pouquinho para o kart, mas não especificamente o kart, a saída, a transição do kart para o monoposto foi complicado? Ou tu te adaptou rápido? Teve muita dificuldade? Não, eu adaptei muito rápido. Onde eu mais sofri foi a parte física, né? Kart, você tem essa força, mas é uma força muito rápida, né? Você faz a curva, acabou. Forma, geralmente você entra nas curvas e demora muito, né? Tem curvas muito longas. E eu Hum, comecei aqui com 15 anos, era difícil para mim. E nessa época eu comecei a ter que ir para academia, ter que ficar mais forte para aguentar. Eu lembro dos primeiros treinos não, já estava na pré-temporada já de 2014, né? Eu, eu pneu novo em Tarumã, última saída para, sabe, para fazer o melhor tempo, sabe, dos treinos. Tem a curva 1, a curva 2, que são duas curvas quase pé embaixo. Aí cheguei naquela curva 3, que é tipo um laço, assim, chamada curva do laço. isso. Eu não consegui fazer a curva, sabe? Eu entrei na curva assim, soltei o volante. Aí o carro abriu, aí, porra, parei. Aí, sei lá, na hora eu acho que eu falei só pro meu engenheiro, eu tava até com vergonha. Eu falei, pô, não consegui, sabe? Desculpa, acabou o braço. E eu fiquei super bravo comigo, sabe? Eu falei, pô, como é que vem pra cá, sabe? Traz o time todo, pô, chegar na hora do pneu zero, não consegui virar o carro, né? Aí eu falei, fui atrás de personal pra começar a ir pra academia, quando eu fazia academia, né? Pra ficar mais forte. Mas de resto, de guiada assim, lógico que no começo é difícil, você precisa de tempo para adaptar, né? Você não consegue fazer 3 treinos e fazer uma corrida, né? Sim. Mas eu consegui adaptar bem, sabe? Eu treinei bastante em Campo Grande, que é uma pista que só tem mato em volta, né? Então você pode rodar bastante, né? Nunca rodei tanto na minha vida, sabe? Mas foi bom, que aí você aprende, né, a controlar um carro. Sim, sim. Aquele acidente da Porsche, aquilo foi terrível, né? Hoje a gente estava até procurando foto para fazer a artezinha aqui da divulgação da live, né? Aham. Uhum. E a minha filha que faz sempre isso. Nossa, que foto é essa aqui? Por que o Pedro está assim? Ah, teve aquele acidente terrível e tal. Demorou muito para assim, superar o acontecido, vamos dizer. Não deu nem tempo, porque eu lembro que Logo ia ter corrida. o médico falou que eu tinha que estar 2 meses com a tala na mão, né? Porque eu quebrei a mão. E eu tinha corrida de Fórmula 3 em Curitiba 1 mês depois. E meu pai falou, depois de 2 semanas, ele falou, você vai correr, né? Eu falei, vamos ver, né? Eu quero correr, mas não sei se vou estar pronto, não sei se minha mão vai estar bom. E o médico falou que não posso, tá? Ele falou, não, esquece. O médico não sabe de nada. Ele bota uns tempos muito a mais, né? E depois de 2 semanas eu lembro que eu fui tomar banho, tirei a tala, ele pegou a tala e sumiu com a tala, sabe? Sumiu com a tala. E aí ele falou, começa a mexer a mão, mexe a mão.
Aí eu comecei a mexer a mão e tal, e lógico que a mão tá inchada, e aí você começa a ter mais movimento, e aí eu fui pra corrida de Fórmula 3, sabe, quase conseguindo fechar a mão, né, no volante. Fiz a corrida, foi tudo super ótimo, sabe, e eu passava um gelol na mão pra ficar meio que, como é que fala, sem sentir dor, né, pra não sentir dor. Mas foi beleza. Mas de trauma, assim, não. Eu consegui fazer a corrida legal, consegui andar rápido e passou, sabe? Não Entendi, foi nada que interferiu. entendi. Entendi. Falando em Fórmula 2, como é que é o teu relacionamento com os brasileiros lá? O Samaia, eu acho que tu não sei se chegou a competir com ele em outras categorias, mas o Felipe Drogovic, por exemplo, tu competiu com ele ano passado na Fórmula 3, né? Como é que é o relacionamento, assim, não sei se chega a ter um encontro fora da pista, acho que não, né? Mas lá mesmo, como é que é? Não, com o Guilherme é super bom. A gente correu de Fórmula 3 junto no Brasil. Ah, no Brasil, lembro, No mesmo verdade. time, então eu fui campeão na 3A, na principal, ele foi campeão na Light. A Light, verdade. Depois disso a gente ficou, sabe, sem se ver, viu algumas vezes só, mas a gente correu em campeonatos diferentes. E agora a gente tá no mesmo campeonato de novo, super legal, sabe? Porque a gente correu no Brasil, no campeonato regional, e agora a gente tá no campeonato de entrada pra Fórmula 1. E sempre eu gosto muito do pai dele, da mãe dele, sabe? São pessoas muito boas. Aham, E o Felipe também, na época que eu corri de kart, ele era sempre uma categoria abaixo que eu. Então a gente nunca correu diretamente. E também, sempre nas de Fórmula, eu sempre tava meio que à frente dele na escadinha, né? sim. E, e ano passado a gente fez o primeiro, acho que ano juntos. Mas também um cara super legal, ele mora na Itália há uns anos já. E eu que eu gosto muito de ir lá ver as coisas de kart. Então sempre quando eu tô perto, eu vou assistir o Inter Cup, eu fui assistir o qual que é o nome do outro? O Mundial que teve de shifter lá. E aí a gente, sabe, ele mora lá, a gente viu as corridas juntos e também um amigo meu, sabe, ele fazia, eu lembro que ele fazia com o Mazinho, um mecânico aqui Isso, de São Paulo. isso. Então, tu- nenhuma nenhuma adversidade não, nenhum problema com nenhum dos dois. São amigos. Legal. Na Fórmula 2, que tu vai correr na Charur, né? É, em que patamar esse time se enquadra assim na Fórmula 2? Que tipo de resultado a gente consegue, tu consegue, a gente conseguiria esperar esse ano de estreia na 2? Então, eles terminaram o ano muito bem no passado, sabe, com o piloto deles. Eles tiveram um ano muito conturbado, que um dos carros foi o carro que sofreu acidente com o Antônio Roberto, né, o piloto que faleceu. Então eles tiveram praticamente metade do ano só com um piloto. Uhum. E, mas no final do ano eles sempre estavam andando bem, estavam nas classificações, estavam, sabe, largando na primeira fila. Mas esse ano mudou completamente o carro, né? Então esse Aro 18 Sim, é difícil você falar. Então pelos treinos foi muito bom, sabe? A gente sim. andou bem, sabe? Sempre andando entre os 5 primeiros, 3 primeiros ali de performance. Mas você tem que esperar a corrida, né? Eu Começar não a consigo acontecer. falar aqui. Eu posso falar que eu estou bastante confiante com o carro, né? Eu senti muito feliz e adaptado com o carro. Mas tem que esperar a corrida, sabe? Não tem muito o que falar, né? Foi só uma sessão de treinos também, né? 3 dias. Sim, sim. O, o teu companheiro de equipe lá é o Luiz Deletrat, né? Uhum. Ele, pelo que eu sei, ele vai para a quarta temporada de Fórmula 2. E o pai dele correu Fórmula 1 também. Não sei se a maioria, acho que eu mesmo não sabia. Ele correu 2 ou 3 corridas pela Pacific e pela La Russe. Ele, ele vai ser o teu principal adversário na temporada, aquela máxima que sempre se fala, o teu primeiro adversário é o teu companheiro de equipe, e ao mesmo tempo ele tem como te ensinar algo, tu tem como tirar alguma coisa dele pelo tempo que ele já tem de Fórmula 2, talvez? Então, eu acho que esse negócio do seu companheiro de equipe ser o seu principal adversário, eu acho que isso é mais na Fórmula 1, sabe? Porque na Fórmula 1 é o único time, é a única categoria que tem os dois carros iguais no mesmo time, sabe? É a única categoria que tem, desculpa, são
quando você tem o mesmo carro que alguém, é lá, né? Aham. Então, a única pessoa que você consegue se comparar com os companheiros de equipe. Então, você tem que ganhar dele de qualquer jeito. Acho que na Fórmula 2, pelo menos o mais importante no momento que a gente está agora é adaptar o carro o melhor possível. Então, eu acho importante esse trabalho entre os dois pilotos, sabe? Discutir o que acha, o que está acontecendo, para os dois conseguirem melhorar o carro, né? E talvez Aham. isso aconteça nas primeiras corridas. Lógico que depois sabe, é uma comparação direta ali, né? Porque você está dentro do time, você tem as informações dele. Mas eu fico muito feliz que eu tenho um cara desse com muita experiência do meu lado, sabe? Eu estaria um pouco mais preocupado se eu tivesse um cara muito bom, mas novato, né? Porque Aham. eu acho que dois pilotos novatos é um pouco complicado. Se tiver tendo Não, algo de errado, pelo menos o não cara que tem engolir. experiência, ele já saiba, sabe, na hora o que tá acontecendo, né? E talvez dois pilotos novatos acham aquilo normal, mas não é normal, né? A evolução talvez não fosse tão rápida com dois novatos, vamos dizer assim, é isso? Uhum. Sim, é o que eu falo. Eu acho que o cara que tá há muito tempo lá já sabe o que tem que ir melhorando, né? Então, e Sim, dois novatos, como aquilo é tudo novo para eles vão se adaptando e demora mais para melhorar. entendi. O... Agora saiu o calendário, né? Uma semana aí saiu o calendário que Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 começam agora coisa de pouquinho menos de um mês, dia 13 de julho, lá na Áustria. Duas rodadas lá na Áustria. Tu volta para a Europa, quando tu volta para lá já em definitivo, e qual vai ser a tua programação a partir de agora com relação à Fórmula 2? Então, eu volto semana que vem, no fim de semana que vem. E aí, quando eu chegar lá, eu preciso visitar o time, sabe? Me preparar para as corridas, sabe? Sempre tem bastante reuniões de tudo, né? Sabe? Porque tá muito tempo sem andar no carro, tem muitos procedimentos que você tem que fazer, sabe? Com o carro Aham, que é bem diferente do kart. E também sempre a gente faz o simulador antes de cada corrida. Então, no caso, como vão ser 3 fins de semana seguidos e duas pistas diferentes, eu acabo fazendo o dia inteiro duas pistas, né? Para já fazer as duas. Faço Áustria e Hungria. E esse simulador é na Itália, é o simulador da Dallara. Alguns times contratam esse serviço, outros times têm o seu próprio simulador, mas o meu time, eles contratam esse serviço da própria Dallara, que é a companhia que fabrica os carros, né? Então é mais isso. E também, sabe, estar no melhor fisicamente e mentalmente possível. aham. Tu falou de simulador agora e a gente antes falou de simulador, não nesse, eu acho que não nesse patamar aí que os pilotos usam em casa, vamos dizer assim. Ahn, além da tua preparação física e mental, tu usou simulador? Eu não sei se tu é chegado no simulador, tu acha que ele. Não, não Não- acho estranho. Ah, é? Eu gosto pra me divertir, 20 minutos ali, sabe? Pra É. curtir, botar um carro antigo, mas como treino eu não vejo, sabe? Ah, Eu é? não vejo. Eu acho que para muitos pilotos, acho que é mais questão de como você vai se sentir, entendeu? Melhor para chegar no carro de verdade e andar melhor. Eu já tive experiências como simulador, que, porra, eu andei em simulador, tava andando, 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 e eu cheguei eu acreditei tanto naquilo, quando eu cheguei na pista era tudo diferente, sabe? Tudo diferente, não conseguia assemelhar nada. Depois daquele momento eu comecei a ficar com o pé atrás, sabe? Então, Aham, eu gosto de usar simulador como, sabe, uma diversão, assim, sabe? Mas não como um preparo, assim, para quando eu for andar no carro, né? Diferente, entendi. mas lógico que é diferente do simulador que eu faço. O simulador que eu faço na Dallara, aí já é o que eles fazem, o pessoal que faz o carro, e aí eu posso dizer que é um pouco parecido, sabe? É o melhor que eu já andei. Não é igual, mas já é semelhante, né? Mas posso dizer que muitas coisas que você faz no simulador não funcionam na vida real, né? Então, Aham, eu sempre tenho isso na minha cabeça, eu sempre mantenho isso na minha cabeça para não acreditar em tudo, né? Que aham. acontece no simulador, né? Ele chega a te ajudar, por exemplo, a ter uma ideia da pista, vamos dizer, então. Ou Sim, não. mas acho que no nível que você tá, sabe, Fórmula 2, já correu 3, 4 anos na Europa, você já conhece todas as pistas que você vai correr. É, nesse caso, Talvez, sim, para ti. talvez uma pista de rua, é,
te ajude, mas eu acho que a única coisa boa no simulador que pode te ajudar é você fazer treinos de pressão. O que seria isso? É você, sabe, você vai almoçar, aí você volta, aí você senta no simulador, aí você simula uma classificação, entendeu? Você sai, dá uma volta lenta, dá uma rápida, para, troca o pneu, sabe? Ou para, É, restarda, faz isso de novo e vê o tempo que você faz, né? Se você não faz nenhum erro ou você consegue, sabe, acertar as voltas. Porque na Fórmula 2, os pneus duram muito pouco, né? Você consegue dar uma volta seguida só, e a próxima você tem que esfriar. E no máximo que você vai andar num dia de treino são, sei lá, 30 voltas rápidas, né? Muitas voltas são lentas, que você está esfriando o carro, está esfriando os aham, pneus. E na corrida é a mesma coisa. Classificação, você dá 3 voltas rápidas. Você dá 2 voltas com o primeiro pneu e uma volta com o segundo pneu. Então, pô, tem muito piloto que vai no simulador e fica dando 30 voltas seguidas do máximo, sabe? Que isso é totalmente irrealista, né? Sabe? sim, Então, o que eu gosto de treinar é isso. Você vai lá, senta lá, finge como se fosse uma classificação, bota aham, essa ideia na cabeça e tenta não cometer nenhum erro. entendi. A gente está chegando no finalzinho aqui, ainda tem um tempinho. Dá para fazer mais algumas perguntinhas. O, todo piloto que está nesse patamar que tu chegou aí, obviamente teve uma carreira bem planejada, né? Imagina-se o quanto o Nelson deve ter traçado, digamos, todos os passos de uma forma assim bem certinha. Por esse plano, quanto tempo tu ficaria na Fórmula 2 e quando seria a chegada na Fórmula 1? Não é tão simples assim como eu estou perguntando. Já sei que eu vou, tal ano eu estou ali. Mas por esse plano, né? Qual o tempo de Fórmula 2 e quando tu chegaria na Fórmula 1? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, para você chegar na Fórmula 1, você tem que chegar entre os 3 pneus da Fórmula 2. Pode ser no segundo ano, pode ser no primeiro. Eu acho que isso varia de caso para caso. Já vi pilotos chegar em terceiro no segundo ano e ter a oportunidade de ir. Eu acho que 2 anos, se você andar bem, chegar entre os 3 primeiros, aí tudo depende, sabe, de como tá o mundo, né? Se tem a vaga, se você, sabe, porque tem muitas vezes que o cara ganha e não tem ninguém saindo, você fica ali e não consegue, né? Exato. Eu acho que tem uma chance de você conseguir no terceiro ano, sabe? É menor, mas eu ponho isso na minha cabeça, sabe? São 3 anos ali que você talvez consiga, mais provável nos 2 primeiros, mas se passar disso, e se você não conseguir chegar entre os 3 primeiros, eu acho muito difícil você conseguir algo, né? A superlicença, como é que tu tá nessa pontuação aí? Faltam quantos pontos? Eu não sei, eu nem contei na verdade, porque, pô, eu acho que foi um pouco inútil, assim. Eu acho que se você for pra Fórmula 1, você vai chegar entre os 3 primeiros da Fórmula 2, né? E aí já te Aham. garante os 40 pontos. Já tem os pontos. Então, sabe, esses pontos você acumula de antes, sabe? Eu acho que você tem que focar, chegar entre os 3 primeiros do campeonato e acabou, né? Aí Chegou você entre já os três, consegue tem os os pontos. pontos. Já tem os Chegou entre os pontos. três, já tem os pontos. Sim. Já existe alguma conversa com equipes de Fórmula 1, nem que seja como um piloto reserva, piloto de testes, ou isso ainda não começou? Não, acho que antes da Fórmula 2, antes de você correr de Fórmula 2, ou você começa muito cedo, né? Entrando num programa, sabe? Muitas vezes eu falo, é mais um deal, né? De dinheiro para você fazer parte do programa, porque isso é muito bom para o piloto também. Muitos pilotos, é bom você estar no meio ali porque eles te oferecem um programa de treinamento e tudo, tem uma pessoa que toma de conta de você, mas eu não precisaria disso que eu consigo me virar. Mas com certeza depois da Fórmula 2 aqui, se a gente conseguir uns resultados bons, vai ter mais conversa, né? Uhum. E praticamente para encerrar aqui, uma pergunta um pouco despropositada, porque eu acredito que o teu objetivo 110% é a Fórmula 1. Mas, como curiosidade, para escolher entre uma Fórmula 1 numa equipe de pequeno porte ou Fórmula E entre numa equipe de ponta, qual seria o balanço aí? Acho que depende em que estado você está na sua carreira, né? Acho que você que está começando, está novo, está entrando na Fórmula 1, com certeza é uma equipe de pequeno porte, porque você pode crescer no meio, né?
Mas eu acho que se você tiver mais velho, já tiver passado alguns anos, sabe? Eu acho que uma equipe de ponto na Fórmula E também, sabe? É legal, porque você pode talvez ganhar o campeonato e é um lugar que você ganha, você é bem remunerado, né? Eu acho que é a categoria hoje, depois da Fórmula 1, que os pilotos recebem mais, né? Então, também é um lugar bom. Mas isso muda muito, sabe? Cada 2, 3 anos aparecem as categorias novas, as categorias acabam. Então, é só a Fórmula 1 que se mantém lá todos esses Verdade, anos, né? verdade. O Iago Tolfo pergunta se tu tem algum manager, se alguém gerencia a tua carreira ou esse alguém é o Nelson, como é que tem sido isso? Não, não tenho ninguém. Na verdade, eu tenho o Felipe Vargas, que era o meu engenheiro na Fórmula 3 no Brasil, Sim, que lembro ele dele. me ajuda só na parte de contratos, sabe, um pouco com conversar com os times, porque ele trabalhou bastante tempo na GP2, então ele conhece bastante gente, mas além disso, não. Eu não tenho nenhum manager. Não. Então tá, eu acho que a gente meio que vai encerrando aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aí que fizeram algumas perguntas legais, foram dando umas brincadinhas também, principalmente o Rodrigo aí, que é o novo piloto do Pedro. O Pedro vai ser o coach dele para o Mundial. Uma Isso pergunta que me aí. fizeram aqui Vamos largar na também, final, hein, Rodrigo? Largar na final. para largar na Foco. final. Nem que eu O, senta no kart dele na hora da classificação pra botar na frente. Alguém perguntou aqui, acho que foi o Dudu Araújo, eu passei por ela. Qual é o teu envolvimento lá na Piquet Sports, lá nos Estados Unidos, no kart? Não tenho nenhum. Fiz algumas corridas no time lá de kart, mas é mais coisa do meu irmão com, Ah, tá. com o Carlos Giaconelli. Eles fizeram um time lá juntos. Time bem legal. Eles correm Escusa, correm o Florida Winter Tour, correm Las Vegas, com vários chassis diferentes. Começou com o CRG, mas agora eles abriram para outros chassis. E está sendo um projeto aí que eles estão levando à frente. Legal. Bom, no fim das lives eu sempre lembro do pessoal aqui para o Anuário Kart Motor, que é o livro que fala das últimas 3 temporadas do kartismo brasileiro, um livro de altíssima qualidade, papel maravilhoso, mais de 1.300 fotos em cada livro. Quem ainda não adquiriu, pode comprar pelo www.anuariokartmotor.com.br. Eu quero, como eu estava falando, agradecer a todo mundo. A gente teve uma audiência maravilhosa, aí bastante gente entrou na live, conversou. E é óbvio, né, agradecer, Pedro, pela tua presença, o tempo que tu colocou à nossa disposição. Acho que a conversa foi muito legal e, obviamente, todo mundo está torcendo. A gente que acompanhou tua carreira desde Mirim, torcendo muito para a tua chegada lá, para essa temporada que seja muito boa. E é isso, muito obrigado. Obrigado aí a todos. Eu sempre tento espalhar essa ideia aí do kart como é um esporte muito legal, sabe, para quem é profissional, amador, que seja, e a página, sabe, é mais focada nesse meio. E, bom, agradeço aí todo mundo que curtiu a live e até a próxima. Então tá. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.